Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. 2 Reis, capítulo 7. E vamos ver o que Deus nos fala hoje. A palavra de Deus hoje nos adverte, mas nos dá certeza que quando Deus fala, Ele cumpre. Nunca escute a pessoas que duvidam das coisas de Deus. Escute a palavra de Deus, creia nela e espere. Porque quando você escuta a palavra de Deus, ela se cumpre na sua vida. Quando você tem fé e espera em Deus, aquilo que você pediu a Deus, aquilo que você clamou, acontece. Agora é muito sério e não dê ouvidos para aqueles que ficam rindo das coisas de Deus. Porque olha o que acontece com pessoas que não levam a sério e tem pessoas que hoje em dia ainda ficam brincando com o que Deus fala pela palavra dele. 2 Reis, capítulo 7. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia uma fome em Samaria. Houve um cerco, estavam em uma guerra e houve uma fome em Samaria, uma grande fome, e coisas terríveis aconteceram naquele lugar. Só que o homem de Deus falou, porque o rei tinha perguntado: esta desgraça vem do Senhor, por que devo ainda ter esperança no Senhor? Aí foi quando Eliseu respondeu, o profeta respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora. Aí ele liberou a palavra de Deus. E o oficial, que era da confiança do rei, ele duvidou de Deus. Ele falou que ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Aí o profeta Eliseu falou: você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi assim que quando 4 leprosos saíram à procura de comida, foram em um acampamento dos inimigos de Israel, chegando lá, eles viram o acampamento vazio e as coisas tudo jogadas, porque Deus colocou medo naquele povo e eles desapareceram e deixaram tudo lá. E eles fugiram. Aí, quando Deus colocou, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvir um ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram à noite, ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas, e saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também.
Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é o dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. E o rei mandou que fossem lá e pegassem tudo que estavam à disposição deles. E o que aconteceu com aquele oficial? Olha só o que aconteceu com ele. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou junto à porta e ele morreu conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi isso que aconteceu. Deus está liberando uma grande bênção hoje. Essa semana vai ser uma semana de resposta. Aquele que estava com sede de justiça, ele verá aquilo que Deus falou, aquilo que Deus prometeu, que tanto você orou, que você estava esperando por uma boa resposta, por uma boa notícia. A tua sede vai ser saciada. Não é sede de vingança. Tem pessoas que falam assim: eu tenho sede de vingança, eu quero que o outro morra. Não é nada disso. É aquilo que você queria que acontecesse na sua vida para que o nome de Deus seja glorificado. Deus vem trazendo boas notícias. Olha o que foi falado aqui: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Então, tem pessoas que às vezes guardam uma notícia e não fala logo para você. E essa notícia vai ser liberada para você. Porque quando Deus fala, Ele ordena, Ele manda que na sua casa chegue uma boa notícia. Essa semana é uma semana de libertação, uma semana de cura, uma semana de vitórias. Aquele povo estava cercado e eles estavam passando fome, uma fome terrível. Houve até canibalismo, perdão, porque às vezes dá um branco, mas houve coisas terríveis naquele lugar, porque a fome foi muito severa. E aquele homem, ele duvidou da palavra de Deus, o oficial. Ele falou: mesmo que Deus abrisse as comportas dos céus, será que isso iria acontecer? Será que isso podia acontecer? Ora, Deus tudo pode. Deus pode derrubar reinos e erguer reinos. Deus pode curar uma pessoa que está à beira da morte, que ninguém mais acredita que ela tem vida, e Ele pode colocar ela de pé. E tudo para a glória dele. Quantos médicos já ficaram impactados com o que Deus fez e faz em hospitais, tirando pessoas de uma UTI que já estavam desenganadas e colocando ela de pé, e deixando aqueles que duvidaram de Deus, que falaram: Deus não vai fazer isso. Imagina, milagre só acontecia lá atrás, só no tempo de Moisés, de Eliseu, do profeta Natã, de todos os outros profetas e todos os homens de Deus que está escrito na Bíblia, e que Jesus veio e fez. Se Jesus viesse hoje, chegasse aqui hoje,
muitas pessoas iriam duvidar de Jesus, como aqueles fariseus. Em todo lugar tem fariseus. Nunca, nunca, nunca deixe de acreditar e de esperar em Deus. Porque você pode ser decepcionado por homens, por mulheres, mas você nunca vai ser decepcionado pela palavra de Deus. Quando você guarda essa palavra no seu coração e você espera, você sabe que Deus pode fazer, é isso que você tem que ter a certeza dentro do seu coração, que essa semana vem uma grande resposta, vem uma grande mudança para a sua vida, vem uma coisa boa, tempo de boas notícias. Essa semana é uma semana de boas notícias. Espere o melhor de Deus. Das pessoas, às vezes, você não pode escutar uma coisa que você está guardando uma semente dentro do seu coração, que você está esperando uma boa notícia da parte de Deus. Quando Deus anuncia, eu vou fazer, Ele faz. Aí se você contar para outras pessoas, dependendo para quem você vai falar, uma delas vai falar para você. Até parece que Deus vai te escutar assim. Até parece que vai ser da maneira que você está pensando. Mas não é da maneira que pensamos, é da maneira que Deus faz. O tempo dele, Ele é quem escolhe o tempo de Deus. Temos que ter paciência, que é fruto do Espírito Santo. Não acontece da maneira que as pessoas imaginam, mas acontece da maneira que Deus faz, porque a maneira que Deus faz é melhor, é bem superior do que aquilo que pensamos. Às vezes a pessoa pensa, nossa, demorou tanto, demorou, mas ela chegou. Aquela fome, ela passou. Depois que passou, o povo foi se saciar com os seus bens, com as coisas que receberam e com os alimentos. Eles puderam comprar, vender, negociar, puderam viver a vida deles. Agora, as pessoas que ficam duvidando das coisas de Deus, essas pagam preço, porque de Deus não se duvida. E contra Deus ninguém pode, porque para Deus nada é impossível. E Deus, a palavra de Deus, ela é lâmpada que ilumina os nossos passos. Salmo 119, capítulo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus, ela é lâmpada que ilumina os nossos passos. Não andamos no escuro. Temos o norte, olha, imagine para uma pessoa que ela está abatida, que está como aquele povo estava abatido, estava desesperado, um povo com fome, sem ter como se alimentar, sem ter como sair daquele lugar. Imagine, sem comida, sem poder sair e cercado pelos inimigos. Deus libertou, Deus tirou ainda dos inimigos e deu para eles. Então, a palavra de Deus veio no momento certo, iluminou aquele povo, porque no outro dia aconteceu o que o homem de Deus falou. Ela é lâmpada, ela deu esperança. Só que aquele homem era um homem que não tinha um bom coração, ele não tinha o temor de Deus, porque ele foi desafiar o homem de Deus, desafiar a palavra de Deus. Na verdade, ele não desafiou o homem de Deus. Tem pessoas que elas acham, quando tem um pregador, uma pregadora da palavra do Senhor, um pastor, uma pastora pregando a palavra, tem pessoas que querem desafiar aquele lugar. O aviso é, nunca desafie quem tem o temor do Senhor. Nunca desafie a palavra do Senhor, porque tem pessoas que desejam que uma igreja feche, que um lugar pare de pregar a palavra, que um pregador saia do YouTube porque incomoda muitos.
Então, essas pessoas, elas não estão lutando contra as nossas vidas, que pregamos a palavra de Deus. Essas pessoas estão desafiando a obra de Deus, as coisas de Deus. Então, é aviso de Deus. Não estou aqui desafiando ninguém, desejando mal para ninguém. Estou alertando. Ai daquele que se levanta contra a obra de Deus. Porque não é ninguém que escolhe um pregador, uma pregadora, um pastor, uma pastora, seja quem for para pregar a palavra de Deus. Aquele que anda no caminho correto, que tem o temor do Senhor e que prega a palavra do Senhor, as pessoas que não têm o temor do Senhor deveria ter, porque Deus é grandioso demais e quem nos deu a vida é Ele, quem sustenta é Ele. E essas obras é tudo obra de Deus. Abençoada seja a sua casa, em nome de Jesus. Abençoada seja a sua vida e da sua família. Eu consagro, em nome do Senhor Jesus, a minha vida, minha família e o meu lar. Eu consagro em nome de Jesus a sua vida, a sua família e o seu lar. Eu consagro os nossos planos, sonhos, projetos, tudo nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E eu creio que o Senhor vem com boas notícias essa semana. Tudo para a glória de Deus. E você que crê, diga: eu recebo em nome do Senhor Jesus as boas notícias. Que Deus coloque sonhos e projetos no teu coração, que faça crescer e que venha à existência tudo que é planos de Deus para a tua vida. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos orar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Ore comigo, Pai nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livra-nos, Senhor, do homem sanguinário. Livra, Senhor, todas as crianças, os idosos, os animais, as pessoas que te buscam e que clamam um socorro do Senhor. Vem, Senhor, e nos livra de toda maldade humana e espiritual. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém.